Bora para ação então, pessoal. Vamos lá, estamos organizando aqui a rotina e hoje nós vamos falar sobre como que você pode organizar aí a sua entrada no mundo das milhas, tá? Nosso objetivo é exatamente esse e eu quero ajudar vocês a entender isso aí, tá bom? Então vamos lá, tudo funcionando aqui. Bora para ação. Gente, quando nós estamos falando, tá, sobre milhas, lembra que nós só estamos falando sobre uma moeda. Nada além disso, tá? Nós estamos falando sobre uma moeda. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer o seguinte: você está tendo acesso a uma moeda para usar da forma que você quiser. A forma mais inteligente de utilizar isso é utilizando em viagens, tá? Milha foi feita para ser utilizada em viagens. A questão é, tem gente que utiliza isso para vender viagens, né? E tem gente que vai utilizar isso para a sua viagem. Ponto. Até aqui tá claro para todo mundo. O que está acontecendo aqui, gente? O que eu tenho visto, tá? Tenho visto o seguinte, ó. Muitas vezes a gente não consegue entender como organizar isso, tá? E aí eu vou te dar caminhos aqui, você vai ver que não existe... Você não vai ficar com dúvida, né? Isso que eu quero dizer, tá? Olha só. Quando nós falamos sobre renda com milhas, são 3 caminhos grandes. Ou você vai ser o fornecedor, ou seja, você vai ser o cara que vai fornecer milhas para as agências trabalharem. É igual um fornecedor de qualquer coisa, tá? Cara, eu produzo portão. Eu tenho um fornecedor de ferro. Tem alguém que me dá ferro, né? Para que eu possa trabalhar. Beleza, acabou. Agora, o que eu tenho que entender aqui, ó? Se eu for o fornecedor e também o cara que produz o portão, talvez eu vou ter uma dificuldade. Porque eu estou começando a concorrer com o meu fornecedor, começando a concorrer com meus parceiros. Virou uma bagunça. Gente, eu gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de olhar para os maiores do mercado. Sempre. Sempre que eu vou começar algo, eu olho para os maiores do mercado, tá? Sempre, sempre, sempre. Olhando para os maiores do mercado aqui, eu identifico umas coisas. O maior vendedor de milhas do mercado hoje, ele só vende milhas. Ele vende passagem com milhas se alguém pedir, mas ele não gasta energia com isso. Tá? Então presta atenção. O maior do mercado só vende milhas. Por que eu, que quero ser grande, vou tentar um caminho contrário? Você entende? O cara passou todo o trabalho, tomou todos os golpes que podia, tem 30 pessoas no time e o cara hoje tem o melhor modelo para vender milhas e ganhar dinheiro. E ele só vende milhas. Eu tive numa conversa com eles falaram o seguinte: gente, nós ainda não temos estrutura para vender passagens para cliente final. O cara tem 30 pessoas na equipe e ele me fala que ele não tem estrutura para vender passagem para cliente final. Tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta do colega. Alguma expectativa? Sim, tem vídeo aqui no canal, Cleide. Assista com atenção, tá? Tem vídeos aí no canal sobre as atualizações. Por que eu faria diferente? Por que eu faria diferente? Beleza? Marrone, eu não quero ser fornecedor, eu quero ser agência. Legal, vamos falar de agência então. O que eu tenho que entender sobre agência, tá? Quando a gente fala de agência, a gente tem que entender algumas coisas. Primeira delas. O seu papel é atender clientes finais. Dane-se a sua geração de milhas, tá? Dane-se. Nós temos hoje uma comunidade onde os alunos da formação de agência estão lá. E quando eu vejo a galera perdendo tempo, quando eu vejo a galera se perdendo em relação a gerar milha, clube, cartão, gente, eu chego a ficar triste. Sabe por quê? Porque não é aí que está o dinheiro. Você entende? O dinheiro da agência está na venda. Então o meu foco tem que ser vender. Esquece o resto. Não, mas é que aí tem uma forma... Amigo, esquece. Venda. Quantos canais de vendas ativos você tem? Você usa o Instagram diariamente? Marrone, eu uso, mas não vende muito. Beleza. Você usa influenciadores? Você tem um influenciador que você paga todo mês? Cara, eu uso, mas tá mais ou menos. Beleza.
Você tem ativação de novos parceiros toda semana? Toda semana você busca um consultor de visto? Toda semana você busca uma escola de inglês? Você tem isso, porque isso é simples. Ah, pois é, eu estou fazendo. Show de bola. 3. Você vai em evento presencial toda semana? Você participa de feira? Gente, eu estou falando aqui do básico do básico. Tanto o cara que monta uma padaria, quanto você que está montando uma agência. É isso que você tem que focar. Depois que você organizar tudo isso, aí sim a gente pensa sobre o resto. Mas não fica olhando para o Clube Livelo se você fala com 3 pessoas por dia. Gente, foque no resultado. O cara que é fornecedor de milhas, o vendedor, qual é o foco dele? Achar novas agências para ele vender. Qual é a forma mais rápida dele fazer isso? Simples. Se inscrevendo em balcões de milhas. Os grandes que estão no nosso balcão estão em vários outros. E ele não fica chorando para pagar 1.500 no ano. Ai, Marrone, mas não tem como. Não, amigo. Ele quer ser o maior fornecedor, ele entendeu que o dinheiro dele está ali. Você entendeu? Agora, eu não quero ser só fornecedor, eu quero ser agência. Ok, você cria 2 operações. Uma se inscreve nos balcões e vende milhas. A outra é uma agência que atende cliente final. 80% do teu tempo é venda, 20% é a gestão e emissão. Você trabalha, vamos ver o que você trabalha 10 horas por dia, vamos facilitar esse cálculo? 8 horas por dia vendendo. Sinceramente, se eu tivesse uma agência, eu não teria nem escritório. Eu não teria nem cadeira no meu escritório, eu estaria na rua. Quando eu fosse emitir, fosse atender, seria do posto, seria de algum lugar, mas não é no escritório que as coisas vão acontecer. Não, Marrone, mas eu quero um terceiro caminho. Show, é gestão de milhas. Se o fornecedor é o cara que fornece as milhas para as agências, a agência é o cara que atende cliente final e compra do fornecedor. Qual é o terceiro? O terceiro é você indo para a ação. Qual ação? A ação de você buscar pessoas que gastam acima de 20 mil por mês para você gerenciar essas milhas aí para viagens. Aonde que você acha essa pessoa que gasta acima de 20 mil? Com certeza não é no Instagram. Com certeza ele não está zapeando no vaso lá aqui, e daí ele acha um vídeo seu e diz, nossa, peraí, deixa eu ver quem é esse Marrone. Pô, legal, cara, essa conversa desse cara aí. Vou trocar uma ideia com ele. Acho que eu vou pagar 5 mil por mês para ele. Por mês não, desculpa, por ano. Vou dar acesso a todas as minhas contas para ele. Não vai acontecer. Principalmente se você tem um Instagram aí, parece um panfleto. Posta uma coisa a cada 3 dias e acha que tá arrasando. Não vai acontecer, tá? O que a gente precisa organizar aqui? A gestão de milhas você faz com pessoas de alta renda. Pessoas de alta renda que não têm tempo. Porque eles escolheram usar o tempo deles em outra coisa. Não quer dizer que esse cara não conheça. Não quer dizer que ele não tenha recursos. Quer dizer que ele não tem tempo. Ele escolheu pagar alguém no ano para cuidar das viagens dele. Ponto, acabou. Só isso. Para que esse cara te pague 4, 5 mil ano, ele precisa confiar no que você faz. E ele precisa te ver nos lugares certos. Por isso que a maioria das vendas, elas não vão vir da internet, elas vêm do offline. Só que a internet, ela valida o teu trabalho. Eu costumo dizer, o Instagram ele não te ajuda a vender, mas ele faz com que você não perca a venda. Por quê? Porque antes do cara fechar com você, ele vai olhar o teu Instagram. Aí ele vai olhar desde quando você está falando disso, quantas fotos tem, se tem foto de família para ver se você não é fake. Ele quer olhar, ele quer achar coisas para dizer, cara, esse cara aqui não dá. Por que eu faço live? Para que vocês possam perguntar aqui. Marrone, estou começando na gestão, o que é melhor? Cara, estou fazendo isso, o que você acha? Você pergunta aqui, eu te respondo. E aí você diz, pô, legal. Eu perguntei e o cara respondeu ao vivo. Então entenda que são 3 caminhos, tá, gente? Ganhar dinheiro com milhas são sobre 3 caminhos. E quando eu digo ganhar, é ganhar dinheiro grande. Não é trocado. Não, eu vou revender produto trocado, se chama isso. Trocado e ainda de forma ilegal. Você não quer se meter com isso.
Você está apenas tentando não se afogar, esse é o problema. Vamos para o negócio sério, onde você vai ganhar 5, 10, 20, 30 mil, criar uma empresa, e aí sim as coisas vão acontecer. Tá? Então, primeira coisa, você quer ser fornecedor? Você tem dinheiro? O limite serve para comprar, mas é o dinheiro que paga as parcelas. Então é para quem tem dinheiro, para quem vai ganhar 20% no ano. Ponto. Acabou. Ah, mas para mim é pouco, então não é isso que você quer. Você quer ser agência? Onde você vai atender cliente final? Onde você consegue colocar 1, 2 pessoas no time e ter um negócio muito escalável? É isso, é uma empresa, gente. Assim como montar uma padaria, assim como montar uma loja de suplementos, só que você decidiu montar uma agência. Que a vantagem é que você não investe em estoque, né? Você não precisa gastar com estoque. Você não precisa ter 10, 20 funcionários. Maravilhoso. Só que você tem que trabalhar. Então, primeira coisa, eu gosto de escolher as minhas batalhas pelo objetivo. Tem batalhas que eu nem entro porque eu sei que eu não vou ganhar. E tem batalhas que o resultado é muito pequeno. Não faz sentido? Então, beleza. Meu objetivo é esse aqui, Marrone. Eu quero ganhar 2 mil por mês. Cara, 2 mil por mês você consegue com qualquer um desses 3 que eu falei. 5 mil por mês. Aí já depende de alguma coisinha. 10, 20, 30, aí muda um pouquinho mais. Beleza. Agora vamos lá, modelo de negócio. Primeira coisa que a gente tem que entender. Gente, 99% das pessoas que começam a sua agência, começam o seu negócio de milhas ou seu negócio de gestão, elas têm outro emprego, tá? 99%. Então, tempo não é desculpa, tá? Ah, Marrone, mas é que eu tenho outro emprego. Graças a Deus. Porque se você montar uma agência e ter que viver dela desde o primeiro dia, você vai passar fome, tá? Você vai emagrecer uns quantos quilos aí, pode ter certeza disso. Tá? Então, primeira coisa, todo mundo tem. Agora, você tem que aprender a trabalhar. E aprender a trabalhar é uma historinha chamada de Pareto. Se você ainda não ouviu, procure. Pareto é o nome. O que é o Pareto? Pareto é o tal do 80-20. Eu tenho uma lista de tarefas para fazer aqui, ó, que deve ter, deixa eu ver aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umas 15 tarefas para fazer hoje, tá? Eu tenho uma lista de tarefas no meu caderno, que ela tem 15 tarefas para fazer. Só que seguinte, nessas 15 tarefas, eu tenho pelo menos 3 tarefas que são fundamentais. O resto eu poderia não fazer, eu passo para amanhã. Ou inclusive nem fazer. Sabe por quê? Porque isso é 80-20. Sabe, é que nem dieta. Cara, quem quer emagrecer precisa fazer 2 coisas decentes. Talvez 3. Dormir bem, que vai te ajudar a não ficar louco de fome durante o dia. Comer o que te passaram. E se movimentar. O suplemento, a meditação, o livro da gratidão, o café com Deus Pai, sei lá o quê, é tudo extra. O 20 que dá resultado são essas 3 coisinhas. Não, mas eu tenho que tomar vitamina C às 9 da manhã. É extra. O top é dormir para não ficar louco, comer o que te passaram, porque ali tem um planejamento, e se mexer de acordo com o que te passaram. Acabou. Eu tenho visto muita gente rodeando o problema ao invés de focar no problema. Gente, qual é o seu problema hoje? Escreve no papel. Qual o meu problema hoje? E aí eu te conto outra coisa. Geralmente, a falta de resultado não é o problema. Tá? A falta de resultado não é o problema. Por que eu digo isso? Porque vamos lá. Marrone, eu tô sem dinheiro. Tá. Isso, na verdade, é a consequência de um problema. Qual é o problema real? Ou você ganha pouco, ou você ganha bem, mas é péssimo de gestão. Então não existe uma ação que você faz que gera dinheiro instantâneo. Existe criar um novo trabalho, gastar menos, fazer um treinamento, e isso faz com que você tenha mais resultado. Marrone, eu estou acima do peso. Tá, isso é consequência de um problema. Qual o problema real? Será que você não está mais fazendo atividade? Será que você não tem um plano alimentar para seguir? O que está acontecendo? E aí a gente acaba focando naquilo que não dá resultado.
Então toma cuidado com isso. Você tem que resolver aquilo que gerou o problema. Por exemplo, nas milhas. Marrone, eu quero ser um fornecedor, cara. Eu tenho ouvido vocês falar e essa ideia de ser um fornecedor me agrada. Show. Fornecedor é sobre o quê? É sobre você fazer a geração de milhas para alguém, né? Você gerar as milhas para vender para a agência. Show. Isso vai de acordo com aquilo que você busca? Ou não vai? Você sabe todos os números desse mercado? Você tem uma referência ou você está indo no escuro? Sabe, gente, eu tenho 39 anos, eu não posso ficar brincando. Eu costumo falar isso. Cara, eu não posso ficar brincando. Eu não tô aqui brincando com vocês. Falando coisa engraçadinha. Não, gente, não é meu negócio. Eu tô aqui falando sério. Agora, tem gente que tem 39, 45, 50 e parece que essa vida do cara é um estágio, porque ele vai ter outra vida que daí sim ele vai levar a sério. Porque essa aqui ele não tá levando. Então entenda isso. Você precisa ter clareza do que você está fazendo. Eu postei um vídeo ontem, um corte da nossa palestra, né? Até porque, quando você não tem clareza, você não acelera. Quando você não tem clareza, você não acelera. Compra e venda de milhas é sobre comprar as milhas dentro das regras dos CPFs que você sabe, com o orçamento que você já planejou para isso, com a meta de resultado que você sabe. Se você não sabe alguma dessas informações que eu falei, você tem que botar uma interrogação. Você tem que aprender. Aprender são sobre dois caminhos. Ou você, tá? Ou você estuda, senta a bunda na cadeira, pega um caderno e anota por semanas, ou você paga alguém e fala, cara, me diz o que eu tenho que fazer. Só me fala o que eu tenho que fazer. Tá? Só me fala o que eu tenho que fazer. Só isso. Só isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas procuram um atalho, só que esse atalho ele demora mais para você chegar lá do que pelo caminho tradicional. Você entende? O atalho demora mais que o caminho tradicional. Então vamos lá. Cara, Marrone, eu quero ser uma agência. Beleza. Você entende de emissões? Cara, entendo tudo. Então você não precisa de uma formação. O que você precisa? De um curso, mentoria, alguma coisa de vendas. Escolhe quem é o vendedor que você confia. Pô, eu gosto do Caio Carneiro. Cara, compra o curso deles lá. Com certeza vai te ajudar. É isso que você precisa. Ah, Marrone, mas eu não gosto de vender. Te entendo e tenho que te falar uma coisa. Provavelmente, se você não gosta de vender, ou alguém que vende vai dominar a tua empresa, ou você vai ter que fazer mesmo sem gostar. Não, mas eu vou achar um sócio que ele gosta de vender. Legal, mas toma cuidado. Se você tem alguém na tua empresa que é o cara bom de vendas, esse cara domina teu negócio. Se ele brigar contigo em algum momento e ele quiser sair e criar a empresa dele, ele se salva, você não. Porque ele sabe vender. Marrone, eu quero ser um gestor de milhas. Tá, você entende tudo sobre milhas para poder atender um cliente? Para poder abrir ao vivo e montar com ele ali? Pois é, Marrone, eu não entendo. Então, cria um asterisco aí, você tem que entender. Você precisa disso. Novamente, dois caminhos. Ou você compra um curso e estuda semanalmente, ou você paga uma mentoria e fala, cara, me diz o que eu tenho que fazer. Só me fala. Me fala, eu anoto e faço uma pergunta para você. Acabou. Você entende? Ontem eu tomei um café com um amigo meu, que é um cara que já é milionário há anos, tá? O cara é milionário há anos. E aí eu tava, ajudando ele numa coisa, ele tava me ajudando em outra. E a conversa era o seguinte, cara, eu não sabia fazer isso. Eu procurei quem sabia fazer e entrei na mentoria do cara. E eu falei com ele o seguinte, cara, olha só, eu vou te pagar aqui para garantir o desconto, que sempre tem um aumento de preço.
Só que só o que eu quero é quando eu fizer as minhas ações, eu possa te mandar e você revise para mim. Pode ser? Pode ser, então eu tô dentro. Só que esse é um cara que ele entendeu que o que encurta o tempo dele é o olho de alguém. Quer ver um exemplo simples que todo mundo entende? Dieta. Gente, nada é mais rápido do que você pagar um nutricionista que ele vai olhar para você e falar, cara, já sei qual é o teu problema. Tá aqui, ó, faça isso, isso e isso por 4 semanas e volta aqui. Só que não adianta você voltar lá sem ter feito. Tá claro que você tem que fazer uma matemática. Quando a gente fala de agência, é a mesma coisa. Gente, você precisa conversar com 20 pessoas por dia. E aí, como é que você vai fazer isso? São 20 pessoas por dia. Como você irá fazer isso? Só Instagram não vai ser. Só anúncio pago não vai ser. Vamos lá. O que está surgindo aí? Vamos pensar alguma coisa aí? Só parceria não vai ser. Só influenciador não vai ser. Então, você vai ter que unir tudo isso. E quando eu digo 20 pessoas por dia, são todos os dias. No domingo, que você está curtindo a tua vida com a tua família, você vai usar Instagram e anúncio. Não vai ser uma conversa qualificada, mas vai ter a conversa. Na segunda, você vai bater de porta em porta. Na terça, você vai ligar e vai num evento. Só que, gente, isso é a rotina de um empresário normal. Todo empresário de sucesso, ele tem uma rotina. E digo para vocês, ele não gosta de fazer aquilo. Meu Deus, como eu amo ligar para as empresas e falar que eu... Ninguém ama. Mas ele sabe que é necessário. Tá? Ninguém ama, mas ele sabe que é necessário. É sobre isso. Tem que ser feito e acabou. Só que parece que quando a gente fala de agência, de milhas, de gestão, parece que é algo diferente de um negócio comum. Gente, não é. Nós temos uma vantagem que nós não temos o custo fixo, né? Eu tenho um cunhado que tem uma loja. Ontem ele estava lá limpando a loja. Limpando com lava-jato e não sei o quê. Ele paga 3 mil de aluguel na loja. Ele gasta 500 reais de condomínio, 500 de luz, 200 de água. Tá lá. Ele já começa o mês devendo 4 mil. Eu tenho um negócio que eu não começo devendo 4 mil em estrutura. Mas eu começo devendo 4 mil em ferramentas. Eu já tenho a parceria com o influenciador. Eu já tenho a parceria de gestão de anúncios. Mas no fim é a mesma coisa. Eu tenho mais potencial de ganhar do que ele? Sim, porque eu uso a internet. Então começa a entender isso, tá? Renda com milhas são sobre 3 caminhos. Escolha qual faz sentido para você. Compra e venda de milhas é o mercado do dinheiro. É o mercado do dinheiro, onde você vai comprar as milhas com o teu dinheiro para você vender em outro momento, para você ganhar, como a gente viu, 50 centavos a R$1 por milha. Ah, mas eu acho muito pouco. Então deixa de ser fornecedor e vira agência. Quem é agência, atende cliente, ganha 10, 15, 20% em cada passagem. Ah, mas eu acho pouco. Vira gestor de milhas. Cada cliente que você atender, você vai ganhar facilmente 3, 4 mil reais. Mas entenda que o nível de comprometimento. O fornecedor de milhas, você emite a passagem para a agência, entrega para ele e diz, não, estou aqui se precisar. A agência fica falando com o cliente. Fulano, chegou o dia do seu check-in, precisa de ajuda. Fulaninho, deu tudo certo na viagem. A agência. O gestor de milhas, você planeja a viagem do teu cliente. São níveis. Tá? Você precisa organizar isso. Quanto maior o comprometimento, maior o resultado, como qualquer coisa na vida, gente. Nada na vida é diferente disso. De verdade. Nada na vida é diferente disso. Tá? Nada na vida é diferente disso. Pode acreditar. Quanto maior o comprometimento, maior o resultado. Tem compra e venda de milha que o pessoal faz, cara, o cara ganha 50 reais. Ele gerou lá 25 mil milhas na Smiles, vendeu, ganhou 50 reais, tá bom. Tem passagem que o cara vende que ele ganha 3 mil reais. Porque ele procurou, ele emitiu, ele fez todo o processo. Tem cliente de gestão que você vai ganhar 8 mil reais. Mas você vai atender o cara o ano inteiro?
O nível de responsabilidade muda de acordo com o teu resultado. Só que não estou falando nada novo. Só estou pegando o mundo normal e levando ele para o mundo das milhas. Marrone, eu só quero viajar, cara, eu não quero essas conversas aí. Show, é muito mais fácil. Você encontra a passagem que você precisa, você cria o plano de emitir, você gera as milhas do jeito certo. Novamente, você tem duas escolhas. Você é a pessoa que consegue sentar a bunda na cadeira e estudar? Você tem esse tempo hoje? Cara, eu não tenho, Marrone, eu sou empresário, sou servidor público, eu sou diretor numa empresa. Ótimo. Você não precisa fazer isso. Você vai pagar um mentor. Alguém que você vai se encontrar a cada 15 dias, ele vai dizer, olha, a tabela fixa é isso aqui, ó, A, B, C, D, E. Tu diz, show de bola, tô junto. Tabela fixa é isso, tá. Emissão com parceiros é assim, ó. Pronto, check. Gerar milhas com compras é assim. Os melhores cartões pro teu perfil são esses, pronto. 8 horinhas você virou o cara para resolver as tuas viagens do resto da vida. Você entende? Então, como tudo na vida, você escolhe. Ou você paga algo que você vai ter que se comprometer mais tempo, ou você compra o tempo de alguém. Gente, o que eu faço hoje é vender o meu tempo. O meu tempo que eu estudei. Quer ver um exemplo para a gente finalizar? Eu trabalho com o YouTube há 14 anos, tá? Meu primeiro vídeo do YouTube foi em 2011. Nós estamos em 2025. Eu tenho 5 canais monetizados, tá? 5 canais que eu ganho dinheiro. Só que, agora, depois de muito tempo, que eu consegui uma inteligência artificial para criar os vídeos para um canal sem que eu precise aparecer, tá? Eu gero o texto, acho um narrador artificial que é maravilhoso, crio as imagens e crio o vídeo. Então eu tenho um canal que é 100% feito com inteligência artificial. Ferramentas gratuitas. Várias, né? Mas são gratuitas. Gente, eu demorei 14 anos para chegar neste momento. Porque até ano passado não tinha nada que prestasse para fazer isso. Tem gente que vai chegar direto nisso e vai economizar todo o tempo que eu levei. E tem gente que vai fazer o que fazia, mais isso. Acabou. Só que não tem um terceiro caminho. E detalhe, quanto mais você tá na batalha, mais opções você entende. Hoje, para que eu possa avaliar... Gente, eu avalio a agência toda semana. Novo mentorado entra, a primeira coisa que eu faço é um checklist no cara. Só ali, gente, já tem muito dinheiro na mesa. Você tá fazendo isso? Pois é, não comecei ainda, então. Só com isso aqui já vai se pagar a tua mentoria. O que falta muitas vezes? Esse olhar de fora e, obviamente, fazer o que tem que ser feito. Se você não fizer o que tem que ser feito, gente, não dá, tá? Não adianta você buscar um mentor e discordar do mentor. Não dá. Você entende? Não, eu peguei um mentor lá, mas não estou concordando muito com as coisas dele. Por que você pegou o mentor, então? Ah, porque eu achei que ia ser diferente. Repensa. Repensa de onde você tirou essas ideias. Por que eu crio tanto conteúdo? Para que ninguém tenha dúvida do que eu vou falar. Ninguém acha que eu sou querido. Ai, será que ele é querido? Gente, eu estou falando com vocês aqui, ó, conversa de adulto. Eu não sou o amiguinho da escola. Eu vou dizer, não, coleguinha, vamos lá, você consegue. Vou dizer, irmão, ou você faz ou você não vai ter resultado. E aí? Vamos fazer? Por 6 meses depois a gente desiste? Vamos. O que acontece? Tem resultado antes de desistir. Tá? Organiza isso. Organiza isso. Eu sempre digo para vocês avaliarem pelo menos 3 coisas. Quanto eu preciso, seja honesto. Quanto mais você precisar, mais vai doer. Qual a melhor forma para que eu consiga isso? Daí você olha para a sua vida. Quer ver um exemplo simples? Gente, hoje nós temos a mentoria que custa R$3.000. E nós temos a formação em grupo que custa 10 de 150, tá? 10 de 150 e 3.000. Você não tem dúvida entre os dois. Porque é completamente diferente o valor de investimento. Se você é um cara que valoriza o individual, você vai para a mentoria. Se você está meio quebrado, você vai para a formação em grupo. E tá tudo certo, gente. Só que isso é igual a tudo na vida. O cara que não tem grana, ele treina numa academia. O cara que tem grana, ele treina com personal.
Não tem dúvida aqui. Sabe por que tem dúvida? Porque você não tem clareza sobre os teus números. E aí você fica assim, cara, só der uma apertada aqui, acho que eu consigo lá. Mas daí no próximo mês você não tem. Não é sobre apertar, é sobre ter um plano. Se nós fôssemos melhores em planejamento, nossa vida seria muito mais fácil. Só que eu vejo gente que 3 meses está focando em ganhar dinheiro, 3 meses em salvar o casamento, 3 meses na saúde, porque o cara está meio quebrado, 3 meses na espiritualidade, porque ele abandonou tudo. Gente, a vida é uma só. Por que eu estou fazendo uma live enquanto eu pedalo com vocês? Porque eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que fazer o meu cardio de 30 minutos e tenho que falar com vocês. Por sinal, chegamos ao fim. Você que não é aluno ainda e quer entender na prática, vai no link da bio do Instagram, que nós temos um quiz para te ajudar a entender qual caminho você quer. É muito claro. Você vai colocar lá, ganhar dinheiro. Tá, tem 3 caminhos, qual você quer? Legal, você quer aprender individual ou pagando? Ah, pagando. Pagando mais, né? Grupo e tal, individual. Show! Bora pra ação, tá? Vamos nessa, que a semana, para muita gente, está começando hoje, e essas pessoas já estão atrasadas, tá? Valeu!